Muito boa tarde, caros amigos, aqui no Nacional Clube. Nacional Clube. Eu hoje vim, como no programa passado a gente falou que Miami era a capital dos nossos políticos, a capital da América Latina dos políticos beócios. Então, mas não é só no Brasil, não. Lá vem político da Argentina, vem político da Nicarágua. Tem até Guatemala. Tem! E eu vou te contar. Então, hoje eu vim com uma camisa aqui, essa aqui, Miami. Essa é uma cidade que eu adoro, inclusive. Eu vou dizer uma coisa: aquela cidade eu conheço há tanto tempo. Eu conheço do tempo que. Até vou contar uma historinha. Quando minha filha era pequena, eu estava com ela lá, com a minha mulher, só ela. Eu só tinha minha filha. Agora eu tenho 3, mas naquele tempo tinha só uma. E uma noite, ela não queria comer nada. Já era o segundo dia. Eu não gosto dessa comida. Ela era pequenininha, a Samantha, que você conhece. Aí eu falei, pô, arroz com feijão, né? Quer arroz com feijão, filha? Arroz, bife, arroz, feijão? Isso eu quero. E tá bom. Então, é o seguinte, lá tem essa opção, você vai a um restaurante cubano, que os cubanos comem arroz com feijão. E para ir a um restaurante cubano, eu tive que atravessar praticamente um pântano em Miami, para ir a um restaurante cubano. Hoje, esse lugar que era um pântano, é só prédio para todo lado. A história, desculpa, vamos entrar aqui um pouquinho de cultura. A história de Miami se divide em quando Miami era só dos Estados Unidos, se divide em 3 partes. Ela era só dos Estados Unidos, ainda só dos Estados Unidos. O Walt Disney, que era um cara visionário, comprou um pântano do cacete perto de Miami, de Orlando, e fez a Disneyland, porque a Disneyland é na Califórnia, em Los Angeles. Então ele fez ali, começou a vir gente. E depois, quando o Castro tomou Cuba e todo mundo começou a fugir, vieram os cubanos. Aí veio a terceira etapa. E essa terceira etapa, acredite quem quiser, os cubanos mudaram Miami. Construíram um prédio pra cacete, enriqueceram. Eu não sei se agora o prefeito é cubano, mas o prefeito de lá, muitas vezes que eu estive lá, o prefeito era cubano. Eles dominaram ali, por isso que é a capital da América Latina. Você vai para lá e o difícil é encontrar um cara que fala inglês. Mas eu tive uma vez lá, eu não posso. Bom, se você teve há muito tempo atrás, era um lixo. Nessa época... Eu tive, para ser preciso, em 89. 1989. Deixa eu ver. Portanto, são 12 mais 19. Não, já estava bom. 31. Estava bom. De 84, não, 84. Não, 84 ainda era mais ou menos. Ralph Moose. Ralph Moose. Bom, mas hoje Miami é maravilhosa. A única coisa ruim lá é que você respira água, peixe, etc. Porque a umidade do ar é um absurdo e tem uns furacões de vez em quando. Coisa leve, terra rasa, não sei. Agora tem não lembro o nome. Tem um nome de homem. Acho que é. Demian, né? Demian seria horrível, porque Demian é o nome da besta, do 666, do cara que vai acabar. Também tem um livro do Hermann Hesse chamado Demian. Sim, mas o do Hermann Hesse é um livro excelente, porque ele é um cara meio Deus, meio... Eu li tudo isso ali na juventude. Eu estou 50 anos atrás, então eu não lembro muito bem. Ele é da mesma época do Lobo na Steppe. O Lobo da Steppe. Das Steppenwolf, para quem fala alemão. Exatamente. Bom, cultura. E do Siddhartha. Que é Siddhartha. Desculpa, eu confundi o Siddhartha com o Demian. O Siddhartha que ele era uma espécie de deus. Não, é a história do Siddhartha. Do Buda. Exatamente. Do Gotama. Exatamente. Bom, seguindo na cultura, Pedrinho estava me falando uma coisa interessantíssima agora. Agora há pouco, a gente estava conversando, estava falando de um livro português
que ele conseguiu um exemplar. E eu até esqueci de falar, isso que eu vou me referir foi do programa anterior, quando eu falei do vinho que tinha tampinha de coisa, que eu não acredito em vinho, acho que falei, não me lembro. Que não tem rolha. Que não tem rolha. O que acontece, eu queria complementar, é que o corcho, a rolha, a cortiça, ela está em extinção no mundo, tá? Ela está muito cara, está caríssima. Só vinho de alta classe. Eu conversando numa vinícola, o dono da vinícola me disse o seguinte: o mais caro do vinho é o rótulo, a garrafa e a rolha. O mais barato é o vinho. Não, isso mas vinho mais popular. Pois é, mas do corte, como é que chama? Cortiça. Uma das empresas mais importantes de Portugal é a corticeira Amorim. Um sujeito que fundou um império a partir dessa corticeira e hoje tem investimentos em todas as áreas, imobiliária, bancos, etc. Há uns anos atrás, num dos aniversários do grupo, não sei se foi 180 anos ou 150, ele mandou fazer um livro da história do grupo, em 2 volumes, maravilhoso, numa edição privada, que eu, por acaso, um dia achei num sebo em ótimo estado, e comprei. E eu estudei as partes que me interessaram, que era o envolvimento dele no assunto bancário, e que é uma espécie de uma mini história da banca em Portugal, principalmente depois da Revolução dos Cravos, que nacionalizou tudo, e anos depois começaram a reprivatizar, permitir de novo bancos privados. Ele tem até uma participação num banco aqui no Brasil, que é o Banco Luso Brasileiro. É muito dedicado à colônia portuguesa. E é um espetáculo. Ele morreu uns anos atrás e fizeram todas as homenagens possíveis para um português ilustre. Então, se esse português é burro, o que nós somos? Nós somos macaquitos, como os argentinos. Os argentinos não são só os argentinos, os chilenos, a América Latina em geral. Nos chamam de macaquitos. Vamos dizer, nem sem muita razão. Tinha um senhor que foi o presidente de uma grande montadora de automóveis aqui, que no começo dos anos 60 disse que o brasileiro tinha descido da árvore e entrado no carro que ele fabricava. Vamos terminar. Você sabe que no Chile, você sabe, eu morei lá na época do Pinochet. Quando o Pinochet tomou o governo, o Chile estava assim, vamos usar a palavra certa, uma merda, né? Então, não tinha nada, etc. Mas imediatamente, 24 horas depois dele fazer a tomada do poder e acabar com aquele canalha lá, que tá o puxa-saco, ele tirava uma foto, ele estava pendurado no saco do Fidel Castro. Aí o Pinochet, quando entrou, ele facilitou um monte de coisas, crédito, importação, etc. Eu tinha uma máxima quando eu morei lá. Eu não morei logo depois da Revolução, morei um tempo, eu morei de 84 a 90. Então, eu peguei o final do governo Pinochet, o Chile já estava ajeitado. Todo mundo tinha carro. E tudo carro bom. Então, é o seguinte, tinha um amigo, porque eu via uns acidentes, um dia eu vi, tinha um carrinho que chamava LUV. Eu não sabia o que significava, hoje eu sei. É Light Utilitarian Vehicle. E hoje tem as SUV, que é SUV, é Sport Utilitarian Vehicle. Aquela era LUV, era uma caminhonetinha, tinha cabine e uma traseira. Eu estava saindo de casa, depois do almoço, ia dar uma passada num shopping center, que era mais ou menos perto, numa livraria para comprar, lembro perfeitamente, ia comprar o livro Outubro Vermelho, que tinha sido recém-lançado, do Tom Clancy. Estava indo comprar o livro e vejo na rua uma LUV, uma caminhonetinha dessa, em cima de uma árvore. Mas não tinha, assim, um elevado, alguma coisa. Ela estava em cima da árvore. Eu, quando depois comprei o livro, voltei para a agência onde eu trabalhava e comentei com esse amigo meu, Antônio Sarro. Falei, Antônio, eu estou morando aqui no Chile há um tempo, eu vejo cada acidente que eu não acredito. Eu vi uma LUV em cima de uma árvore. Ele disse o seguinte, acontece o seguinte, que antes do Pinochet, todo mundo andava de carroça. E eles saltaram da carroça para o BMW. Uma coisa leve. Sabe?
Não, aqui no Brasil, eu sou do tempo que você só tinha sol até Campinas, para o interior do estado. Depois do oeste, só estrada de terra, né? E os meus avós, que às vezes vinham à capital, usavam guarda-pó, que era a coisa mais chique do mundo, né? Sim. Para proteger a roupa das estradas de terra. E guarda-pó branco, né? Claro, beijinho, Beijinho, claro. Exatamente. Enfim, então, tem uma revolução absoluta, né? E outro dia eu vi um documentário no YouTube sobre as capitais brasileiras. Documentário muito bem feito, desse ano de 2019, sobre as 27 capitais brasileiras. Se contar o Distrito Federal, não sei se são 27 ou 28, agora não estou certo. É uma beleza. Quer dizer, cidades que eu nunca me importei, nunca liguei e tudo mais. Tem 600 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. É uma loucura. Então, e cada prédio moderno, que hoje as filmagens são por drone. Então, você vê coisas espetaculares das filmagens. Né? Pedrinho, eu queria voltar um pouquinho atrás, fazer um rewind. Tá certo. Você falou dos seus parentes que vinham de Guardapó para São Paulo, e como esse programa nós estamos falando de generalidade de cultura, eu quero lembrar de uma coisa, talvez você conheça. Tem um diretor que revolucionou o western, não só o western, revolucionou o cinema em geral, que chama Sam Peckinpah. Ele fez um filme, e estou lembrando disso por causa do Guardapó, que ele mostrou pela primeira vez, que eu vi e achei sensacional. O filme começa, vocês procurem esse filme, é um western do Sam Peckinpah, não lembro o nome, mas todos os westerns deles são bons, mas esse é uma família que está colocando uma mesa muito grande para almoço, e tem crianças trazendo comida, pondo na mesa, etc. E você vê uns cavalos vindo de uma poeira enorme, saindo dos cavalos lá no horizonte. E aquilo vem vindo para perto, enquanto estão arrumando a mesa, alguns param para olhar, pareciam Quakers, era uma gente assim arrumadinha, etc. Era gente honesta. Chegam esses caras, todos com guarda-pó, 7,5 até aqui, todos eles armados com rifles, com Winchester, etc. E chacinam a família inteira na primeira cena do filme. E tudo em câmera lenta. Então você vê a bala pegar no cara, o cara cair para trás, espirrar sangue para todo lado. Ótimo para a hora do almoço. Para a hora do almoço, uma beleza. Mas não é nem... O que eu admiro é porque o Sam Peckinpah foi o primeiro a mostrar a dramaticidade da morte, porque as mortes até esse filme, esse específico, que eu não lembro o nome, as mortes eram assim, pá, e o cara caía, você não via sangue, não via o horror da coisa, era um troço limpo, matar era assim, pá, o cara caía, não tinha sangue, não tinha buraco, não tinha nada, ele caía. A partir deste filme, esse filme é um marco histórico no cinema, a partir deste filme, a gente começou a ver a morte como a morte realmente é horrorosa. Né? Eu gostava dos westerns italianos. Puta, tinha um chamado Il Dollaro Bucato. Il Dollaro Bucato. É o dólar furado. Né? Aliás, aqui, para quem se interessar por isso, porque isso é do nosso tempo, procura no YouTube o dólar furado. Procura botar o dólar furado. Tem trechos do filme impagáveis no YouTube. Eu vi, outro dia eu fiquei vendo, eram 2 artistas, um gordo e um mais magro, loiro, eu não lembro o nome deles, mas que foram um sucesso na época. E tem vários filmes western deles, e todos são divertidíssimos. Aí não tem essa conotação bárbara. Aí é gozado, mas é muito gozado. Enfim, então o que eu acho é o seguinte, um dos maiores intelectuais que este mundo já viu nascer, que é o senhor Gabriele D'Annunzio, teve uma vida maravilhosa. Ele dizia que o único não latino que ele admirava era o Nietzsche, que tinha abertura suficiente para entender a grandeza da herança romana, latina, enfim. O resto ele considerava tudo um bando de michuruca. Né? Voltando um pouquinho atrás e voltando para o Nietzsche, 2 coisas.
Dólar Bucato, se não me engano, a trilha do Ennio Morricone. Enzo Morricone, que é um puta compositor e a trilha é fantástica. Ouçam, Enzo Morricone, o Dólar Bucato, a trilha do filme é dele. E aí, voltando ao Nietzsche, eu lembro que, falar um pouquinho de mim, desculpa, no meu livro O Divórcio de Deus, eu boto um pôster que eu vi, realmente eu vi um pôster que dizia assim: Deus está morto. Vi nos Estados Unidos, numa loja dessas que vende coisa de decoração. Deus está morto. E embaixo a assinatura do Nietzsche. Era branco, limpo, estava só escrito: Deus está morto, Nietzsche. No meu livro eu coloco o meu personagem, que é um deus que vive no Sri Lanka, entrando nessa loja e escrevendo, sem ninguém ver, com uma caneta dessas canetas de pluma, escrevendo: Nietzsche também, Deus. Não, é isso aí. Levanta essa série. Deixa eu falar, que aí não fica. Por favor. Elogio em boca própria. Não, essa série de livros que ele escreveu já tem 3 publicados e 2 ou 3 inéditos, ainda que, por gentileza dele, eu já li. É espetacular. Deus estava de saco cheio lá, pelo tédio da eternidade lá. Ele resolve vir morar na Terra, num lugar que ele achou aprazível, que é Sri Lanka, que eu acho uma merda. Quanto é para não ir? Não, mas o Sri Lanka está aí no livro, ele foi morar lá por causa da temperatura. O Sri Lanka é um país, era o antigo Ceilão, é um país onde a temperatura durante o ano inteiro é 28 graus, praticamente. Então ele foi morar lá, e outra coisa, fica no Equador. E ficando no Equador, você sabe que os satélites artificiais, todos que são geoestacionários, estão ali por cima. E melhora as comunicações. Tudo. Agora o motivo país é uma merda. Agora, como motivo do porquê ele foi morar lá, porque ele tinha criado uma mulher para ele, aí encheu o saco de mulher, que é uma coisa muito natural, e se separa. Então, o primeiro livro chama-se Laila, o Divórcio de Deus. Laila, eu vou completar essa aqui, porque as pessoas dizem: por que Laila? Laila, porque em hebraico, Laila é noite. E ele deu esse nome para ela porque a mulher é como a noite. A noite é cheia de mistérios. Claro. Só que chegou um momento. Não, aliás, os italianos falam, eu não sei falar italiano tão bem para contar a história em italiano, então vou contar em português. Que a mulher é como os continentes, né? Quando ela é jovem, ela é como a África, misteriosa e impenetrável. Né? Depois, ela é como a América, em plena atividade. Né? E depois da velhice é como a Europa, toda em ruínas. Né? Toda em ruínas. Olha, com isso, com essa pérola de sabedoria do meu queridíssimo amigo Pedrinho, que eu faço questão de falar isso, porque o Pedrinho foi um achado na minha vida depois de muitos anos. Porque a gente conviveu no mesmo colégio, né, na infância. E depois de muitos anos, como a gente trilhava um mesmo caminho intelectual e político, a gente foi se encontrar num lugar. Não tem outras pessoas como a gente, mas o Pedrinho é assim, minha alma gêmea. Muito obrigado pelas palavras, Pedrinho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Não sou gêmeos idênticos. Não. Mas é minha alma gêmea. Você sabe que a alma não tem contorno. Será? Né? Eu não sei. Você não teve lá? Não sou tão dado a essas matemáticas. Mas eu não sei, tá bom. Aqui a gente não briga. Exatamente. Senhores, muito obrigado. Compartilhem, obrigado. Compartilhem. Sabe por que eu insisto em compartilhar? Para que mais pessoas saibam o que está acontecendo. Tá? Por um viés assim, um tanto quanto maroto. Maroto, sem vergonha, a gente está se divertindo. Venham se divertir com a gente. Olha, quem não sabe brincar, não desce para o play. Então, aperta o play. Tchau. Um beijo.